Atenção! Começa agora uma teleaula de Química do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 32. Bons estudos! As viagens espaciais dos astronautas são viagens de estudo para descobrir o que existe fora da Terra. Os astronautas fazem experiências no espaço, trazem amostras de materiais e os cientistas aqui na Terra tentam identificar essas substâncias. Na teleaula de hoje, você vai ver como substâncias que a gente usa no nosso dia a dia também são encontradas na superfície de outros planetas da nossa galáxia. Na teleaula de hoje, você vai ver que o ácido sulfúrico é uma das substâncias mais importantes fabricadas pela indústria química. Vai aprender como se fabrica o ácido sulfúrico e quais são as fontes naturais do enxofre no nosso planeta. Vai aprender que aqui no Brasil, a única fonte de enxofre são os minérios. Você vai ainda ampliar sua cultura sobre os outros planetas do Sistema Solar, principalmente em relação aos elementos químicos e às substâncias que existem neles. A senhora... Zezé... Não, a Zezé tá nas nuvens, ou melhor, nas estrelas. Ela descobriu uma revista que fala sobre os astros da nossa galáxia e saiu de órbita. Ô Zezé! Zezé! Ô Zezé! Oi, tudo bem? Dá pra estacionar sua nave aqui na Terra e me dar uma mãozinha porque eu tô precisando? Tá. Olha, e você fique sintonizado porque a nossa teleaula de hoje está começando agora. Obrigado. Ô, Clóvis, qual que é teu planeta predileto, hein? Pra dizer a verdade, não é nenhum planeta. Eu gosto mesmo é do Sol, o astro-rei. Não, olha só como ele é intenso, brilhante. E o que seria da gente sem ele, não é mesmo? Bom, você, do jeito que você é romântica, eu acho que você deve gostar da Lua. Errou. O meu planeta predileto é Vênus. Aqui nessa revista, ó, tá falando que Vênus, na mitologia grega, é a deusa da beleza e do amor. Não é lindo? Hoje nós estamos aqui com um astrofísico e vamos conversar um pouquinho com ele. Quer dizer então que todos os planetas do Sistema Solar têm nomes de deuses? Exato. Os nomes dos planetas do nosso Sistema Solar são baseados na mitologia grega. O mais próximo do Sol é Mercúrio, seguido de Vênus. Depois vem a nossa Terra. Os outros são Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno. Vênus é o mais brilhante dos planetas, chegando a ser confundido com uma estrela. Por isso ele também é conhecido como Estrela d'Alva ou Estrela da Manhã. E com todos os avanços da ciência, o homem já sabe o que existe na atmosfera dos outros planetas? Já se sabe muita coisa. Por exemplo, os 4 planetas mais próximos do Sol, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, são formados de elementos mais pesados. Todos esses têm um núcleo formado de ferro e níquel e uma camada de elementos mais leves, como o silício. Alguns planetas, como Mercúrio, por exemplo, não têm atmosfera ao redor. Como assim, não tem atmosfera? É que a ação da gravidade é muito baixa e qualquer gás que se forma acaba escapando e não forma atmosfera. E as atmosferas dos outros planetas também são parecidas? Não, os planetas têm atmosferas diferentes. A atmosfera da Terra tem 78,09% de nitrogênio, 20,95% de oxigênio, 0,93% de argônio, 0,2% de vapor de água e 0,03% de gás carbônico. Já em Marte, existe 95% de gás carbônico, 2,7% de nitrogênio e outros gases em pequenas quantidades. E Vênus tem 97% de gás carbônico, 1 a 3% de nitrogênio e nuvens de ácido sulfúrico. Ácido sulfúrico? Vocês ainda estão falando de ácido sulfúrico? Ô, seu Nelson, sabe o que é? A Zezé acabou de descobrir que no seu planeta preferido, Vênus, que é a deusa da beleza e do amor, chove ácido sulfúrico. Ha! Imagina só o guarda-chuva que o pessoal de lá deve usar. Mas você já imaginou nuvens de ácido sulfúrico? Peraí,
Peraí, gente, o ácido sulfúrico não é aquela substância que é a mais fabricada do mundo? Isso eu não esqueço mais. É muito usada na fabricação de adubo. Peraí, gente, mas como é que todo esse ácido foi parar lá em Vênus? Será que fabricaram demais aqui? Aí ele foi subindo, até ficar tudo lá parado em Vênus? Por causa dessa nuvem de ácido sulfúrico que existe na atmosfera de Vênus, acredita-se que haja enxofre sólido na superfície do planeta. Enxofre sólido, é? Exato. E esse enxofre queima por causa da alta temperatura. Mas o aparecimento mais dramático do enxofre é no maior planeta do Sistema Solar, Júpiter. Imagine que o diâmetro de Júpiter é 11 vezes maior que o da Terra. É um planeta colossal. Lá existe o que os astrônomos chamam de Grande Mancha Vermelha, que foi vista pela primeira vez em 1664. É uma enorme nuvem que tem 39 mil quilômetros de comprimento. Só para você ter uma ideia, o diâmetro da Terra é de 13 mil quilômetros. Ainda não se tem certeza da causa da cor dessa mancha, mas tudo indica que é devido à presença do enxofre. Ao contrário da Terra, que tem apenas um satélite, Júpiter tem 12. E um dos mais notáveis se chama Io. Este satélite tem uma cor que é uma mistura de marrom, laranja e amarelo, muito provavelmente por causa do enxofre ou de compostos de enxofre. A crosta de Io é provavelmente enxofre sólido misturado com óxido de enxofre. Quer dizer que nesses outros planetas existem elementos químicos que nós temos aqui na Terra. Exato. Até mesmo o Sol. E o que tem no Sol? Bom, o Sol é feito de mais ou menos 78% de hidrogênio, 20% de hélio e 2% de elementos como oxigênio, carbono, nitrogênio e ferro. Mas, na verdade, nós ainda não sabemos muito sobre esses planetas que estão mais longe da Terra. Existem teorias. Uma delas diz que Júpiter e Saturno são planetas líquidos. Líquido? Gente, será que é possível um planeta só de água? Precisa ser campeão de natação pra morar lá. Ô, pessoal, vamos com calma. Em primeiro lugar, ninguém mora lá. Em segundo lugar, não é só a água que é líquida. Qualquer substância pode ser líquida dependendo da temperatura. É ou não é? Na verdade, qualquer substância que normalmente é sólido ou gás pode virar líquido. Júpiter e Saturno são feitos de hidrogênio e hélio em estado líquido. Mas como você viu, nos outros planetas nós podemos encontrar elementos que estão presentes na atmosfera da Terra. Os elementos mais comuns encontrados no Sistema Solar são o hidrogênio, o hélio, o oxigênio, o carbono e o nitrogênio. Os planetas que ficam longe do Sol recebem pouco calor. E com isso, a temperatura nesses planetas é baixa. E como as temperaturas são baixas, elementos como o carbono, o oxigênio e o nitrogênio se combinam com o hidrogênio, formando compostos. E o que será que o oxigênio forma quando ele se combina com o hidrogênio? Você sabe? É claro que é a água. O oxigênio combinado com o hidrogênio forma a água. Já o carbono, combinado com o hidrogênio, forma o metano. E o nitrogênio, ao reagir com o hidrogênio, vai formar a amônia. Olha aqui, ó, amônia, metano, eu já ouvi falar nessas substâncias. É incrível saber que nesses planetas tem substâncias que encontramos aqui na Terra. Não, é mesmo, olha aqui, ó. No Sol tem hidrogênio, hélio, mas não tem enxofre. Pô, será que aqui na Terra tem enxofre? Eu não sei. Mas está chegando alguém que pode nos informar. Helena! Vamos lá falar com ela. Oi. Oi, Helena. Oi, seu Nelson. Tudo bem? Tudo bom? Helena, já que você está aqui, será que você poderia esclarecer uma dúvida pra gente? Claro, o que é? Nós vimos numa revista agora que existe enxofre em vários planetas. E aqui na Terra, existe enxofre também? Nós temos enxofre aqui na Terra também. Só que a maioria do enxofre do nosso planeta está presa ao centro da Terra. Por isso não está à nossa disposição. Mas os gases que saem dos vulcões trazem o enxofre para a superfície. O enxofre forma depósitos que ficam embaixo da Terra. Para tirar o enxofre, é só abrir um buraco em cima da mina de enxofre e colocar bastante vapor de água. Com o calor do vapor, o enxofre vira líquido e com a pressão do vapor de água, ele jorra para cima. Não, olha só, eu não tinha a menor ideia disso. E essas minas existem aqui no Brasil? Não,
Existem minas de enxofre perto da superfície, mas não aqui no Brasil. Elas estão na Europa, nos Estados Unidos e também no México. Quer dizer então que o ácido sulfúrico é fabricado com enxofre? É, exatamente. O enxofre é queimado. E o gás que se forma se chama dióxido de enxofre. Depois esse gás reage com mais ar e dá um outro óxido de enxofre. A produção do ácido sulfúrico se dá em 3 etapas. Primeiro, queima do enxofre, com formação do dióxido de enxofre. Depois, reação do dióxido de enxofre com oxigênio, dando trióxido de enxofre. E por fim, reação do trióxido de enxofre com água, dando ácido sulfúrico. Essas 3 reações na fabricação do ácido sulfúrico liberam bastante calor. Por isso que uma fábrica de ácido sulfúrico é considerada uma geradora de energia. Queimar enxofre é como queimar carvão. Tanto um como o outro liberam muito calor. Só que no caso do carvão, forma-se o dióxido de carbono, que não é muito útil. No caso do enxofre, forma-se o dióxido de enxofre, que depois vai dar o ácido sulfúrico. E este, sim, é um produto muito importante. Peraí, só tem uma coisa que eu não estou entendendo, Helena. Se no Brasil não tem enxofre, como é que a gente produz tanto ácido sulfúrico? É que aqui nós temos muitos minérios que contêm enxofre na forma de compostos, como o sulfeto de ferro, de cobre, que são usados para produzir o metal e o ácido sulfúrico. Ah, e tem também um sulfeto muito importante, que é a calcopirita, que contém enxofre, cobre e ferro. Esse minério é tratado com ar, obtendo-se o cobre e o dióxido de enxofre. Daí se forma um ácido que não é tão puro como aquele que se obtém do enxofre, mas que serve perfeitamente para fabricar adubos. E quando queremos usar um ácido puro, usamos o enxofre que compramos principalmente da Polônia e do Canadá. Ah, tem também o enxofre tirado do petróleo, onde ele aparece em compostos em que ele está ligado a carbono e hidrogênio. Puxa, se a gente pudesse pegar lá em Vênus, já pensou? Seria uma mão na roda. Ah, quem sabe um dia ainda, Zé. Pois é, eu já tenho que ir embora, gente. Até mais. Eu já vou indo. Ô, seu Nelson, tchau, um abraço pra todo mundo em casa. Obrigado, hein? Sabe, Clóvis, eu não tô vendo mais graça nenhuma no planeta Vênus. Já pensou? Cheio de ácido sulfúrico. E a lua de ácido sulfúrico de Júpiter? Deus me livre. Mas, por outro lado, é muito interessante aprender essas coisas e saber que aprendendo química dá para até saber o que acontece em outros planetas. Olha, hoje nós já aprendemos bastante coisa. Que tal uma revisão, hein? E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu que as atmosferas dos planetas do Sistema Solar possuem elementos químicos encontrados na Terra. Viu que Vênus, também conhecido como Estrela d'Alva, possui uma nuvem de ácido sulfúrico na sua atmosfera. E outros planetas como Júpiter e seu satélite Io têm muito enxofre. Aprendeu que a produção do ácido sulfúrico é feita através de reações do enxofre com o oxigênio. E que no Brasil, apesar de não existir minas de enxofre, o ácido sulfúrico é extraído de compostos como sulfetos de ferro e de cobre e da calcopirita. Hoje você viu que com conhecimentos de química, a gente pode entender melhor o que se passa no universo e no nosso planeta. E para você aprofundar ainda mais esses conhecimentos, estude o seu livro de química. Até a próxima teleaula.